Olá, gente linda e maravilhosa, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Oráculo Terapia. Eu sou Beth Chaves, terapeuta integrativa, e estamos em conexão com a energia para lá de maravilhosa do amor. Hoje trazendo a mente do ser de luz em relação a você, consulente, como está o processamento do inconsciente, o lado oculto da mente, e a consciência, os pensamentos dele ou dela em relação a você. É importante lembrar que todas as informações que você precisa estão aqui abaixo na descrição dos nossos vídeos sobre as nossas leituras, é claro, certo? Opção número 1, temos a lâmina dos amantes do tarô Videntes da Luz. Esse é o verso da lâmina. Estamos em conexão com essa energia. E na opção número 2, temos esse canal de condução com a lâmina também dos amantes, mas através do tarô negro, que tem esse formato, essa imagem no verso, certo? Faça sua conexão, pause o vídeo e depois da sua decisão, vem para a sua opção. Opção número 1, nosso tarô Videntes da Luz, para trazer essa conversa com uma mensagem do inconsciente e do consciente. Gratidão infinita e espiritualidade. Solicito conexão com a opção número 1 para trazer o inconsciente do ser de luz das nossas consulentes, dos nossos consulentes. Inconsciente, inconsciente, inconsciente. Gratidão. O que passa no inconsciente dele ou dela? Uau! Gratidão infinita. Olha bem, a lâmina que colocamos como âncora, como opção, os amantes. O seu ser de luz, a sua pessoa especial, observa vocês dois, vocês duas, como almas afins. Entende que vocês têm alta conexão trazida pela espiritualidade. Para quem acredita, o inconsciente, ou seja, o lado oculto da nossa mente, vê a relação de vocês como uma relação próspera, sendo abençoada pela espiritualidade, entendendo que vocês têm vários pontos em comum, certo? Mas também pode falar no lado sombra da hora de uma decisão. O inconsciente vem impulsionando o seu ser de luz a uma tomada de decisões. Vamos entender com maior clareza através agora da consciência. Gratidão infinita e espiritualidade. Solicito conexão com a opção número 1 para trazer a consciência, os pensamentos do ser de luz em relação às nossas consulentes, os nossos consulentes. A consciência, a consciência, a consciência. Gratidão. Vamos à consciência dele ou dela. A consciência, o que aponta. A consciência, já vieram as duas aqui, completando as 3 lâminas, certo? No fundo do maço temos o rei de pentáculos, que é o rei de ouros, falando de um processo de amadurecimento. Lembrando que sempre as figuras da corte, elas não representam gênero, elas representam energia. Temos o 7 de espadas, falando sim sobre trapaças, enganos e a chegada de um momento de uma revelação.
temos o pajem de paus impulsionando ações, mas podem ser ações prematuras, né, precoces, que podem levar a arrependimentos, porque o pajem ainda é muito infantil e também fala sobre impulsividade, e aqui pode falar de uma comunicação vindo à tona. E temos o 2 de pentáculos, que é justamente a energia da decisão. É onde eu estou tentando equilibrar duas circunstâncias ao mesmo tempo. Então aqui eu sinto uma conexão maior com quem está em triangulação. Esse ser de luz entende que existe um sentimento transbordante entre vocês, que existe uma parceria trazida pela espiritualidade, como a lâmina dos amantes apresenta dentro do inconsciente dele ou dela. No entanto, também é chegada a hora de uma decisão, ou seja, o que o 7 de espadas vai falar nessa situação? Exatamente sobre a relação de vocês que segue no oculto, que segue realmente como algo que está sendo realizado, mas de uma maneira indevida, né? Afinal de contas, socialmente falando, sem julgamentos nesse canal, socialmente falando, manter um relacionamento triangular é visto de uma maneira indevida. Só que a consciência desse ser de luz também está pesando isso. Ele, ela, está insatisfeito, está insatisfeita com o fato de estar vivendo uma triangulação, até porque existe um sentimento transbordante em relação a você. E automaticamente ele ou ela quer seguir um impulso de tomar uma decisão, certo? Por quê? Porque quer comunicar, quer realmente se desvencilhar, possivelmente da parceria que se encontra nesse momento, para se lançar a viver uma relação mais às claras com você, consulente. E nesse momento, sem ainda ação, está equilibrando os pratinhos, né? Sem saber exatamente como definir o processo. Então está ali tentando organizar os dois lados da moeda, as duas relações, até que uma decisão seja colocada em prática definitivamente, certo? Então a mente dele ou dela vem apontando esse processo de insatisfação, mas ainda sem uma ação definida sobre como mudar a trajetória entre vocês. Adaptando para quem está em início de relacionamento, ou seja, está em crush, paquera, essa pessoa já identifica que existe afinidade entre vocês, mas acredito que não está sendo clara exatamente quanto às reais intenções, tá? O 7 de espadas é visto como bandidinho do tarô. Então, mantenha a relação de vocês exatamente como está, escondendo que está acontecendo algum tipo de envolvimento para as pessoas ao redor. Porque existe um processo de imaturidade nele ou nela ainda, e automaticamente pode ser que essa pessoa esteja se envolvendo com você, consulente, com outra pessoa ao mesmo tempo, tentando equilibrar duas situações, certo? Pode ser que seja entre você e alguém do passado, né? Que essa pessoa ainda esteja aprisionada em relação a alguém do passado, mas também podemos estar falando de outras situações no presente. Portanto, quer esclarecimento, vem para um atendimento particular. Aqui a gente está dentro de uma energia coletiva, tá? Se vocês estão juntas já há um certo tempo, eu percebo que essa pessoa pode estar escondendo de você algum processo de insatisfação. Quer se comunicar, mas está tentando observar o melhor momento sobre isso, certo? Se vocês estão afastados, acredito que por mais que essa pessoa reconheça que existe sentimento,
É como se ele ou ela ainda não se sentisse preparado para ganhar algum tipo de ação diferenciada na sua direção nesse momento, certo? Quer se manter ali no afastamento, possivelmente buscando maneiras de stalkear, de entrar em comunicação, mas sem ser claro ou clara, porque ainda não está em equilíbrio. Vamos à nossa caixinha Love. 3 letrinhas chegaram aqui. Temos a letra M. Temos a letra Z e a letra U. 2 signos. Confirmando. Temos Escorpião e o signo de Libra. Gratidão infinita pela nossa conexão. Espero ter ajudado você. Até a próxima. Namastê. Opção número 2, nosso tarô negro, trazendo inicialmente o inconsciente dele ou dela. Gratidão infinita e espiritualidade. Solicito conexão com o ser de luz, seu inconsciente em relação às nossas consulentes, aos nossos consulentes. O inconsciente, o inconsciente, o inconsciente. Gratidão, o inconsciente dele ou dela. O inconsciente do ser de luz. 2, não apenas uma, por favor. O inconsciente dele ou dela. Gratidão. Temos a lâmina do mago, falando de manifestações, mas também de um processo de definição entre vocês duas, entre vocês dois. O mago é a lâmina 1, então ele vai falar de iniciativas, de começos, certo? De um processo realmente de atividade entre vocês. É como se o inconsciente dele ou dela compreendesse que sim, existe uma ligação entre vocês, que vocês manifestaram a relação, né? Manifestaram um na vida do outro. Mas também vai falar de hora de reavaliar, se tratando do inconsciente, vai falar de hora de reavaliar aquilo que realmente possa estar pendente ainda na vida do seu ser de luz, dentro desse inconsciente, para que ele possa realmente transmutar e reiniciar a própria trajetória emocional, tá? Vamos entender com maior clareza através da consciência, certo? Para compreendermos com maior profundidade. Gratidão infinita, espiritualidade. Solicito conexão com a opção número 2, a consciência do ser de luz em relação às nossas consulentes, aos nossos consulentes. Só um minutinho que eu vou beber um golinho de água. Prontinho. Estamos de volta. Consciência. A consciência. A consciência. A consciência desse ser de luz. Gratidão infinita e espiritualidade. A consciência. A consciência. E já vieram as 3. Uau! Só figuras da corte. Então é importante que a gente lembre que as figuras da corte, elas são sobre arquétipos, energias e não gêneros, tá? No fundo temos o 3 de espadas. O que eu disse, hora de deixar as feridas para trás, de se curar. O 3 de espadas é realmente dentro do emocional, dentro de relacionamentos, são as feridas, os ciúmes, né? Os pesos emocionais. Então está no fundo, é hora de deixar para trás.
temos a Rainha de Paus, que é realmente a força, o fogo, a impulsividade, mas com a certeza da beleza, da dominância, do poder pessoal que você, consulente, tem. E o Rei de Paus. Então temos um casal real na mesa, que vem falando exatamente sobre a estratégia para ação. É aquele rei que realmente se lança para agir, não fica só na zona do pensamento, mas ele transforma a sua realidade. E temos o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiros são especificamente aqueles transportadores de boas novas, né? Principalmente para a ação. O Cavaleiro de Ouros, ele é o mais lento do tarô, porque ele traz ações mais consistentes, mais duradouras, certo? Só um minutinho que estamos com um probleminha de conexão. É que eu sempre coloco pra gente um fundinho ambiente, né? E aí, infelizmente, nós estamos tendo queda de conexão hoje por aqui. Então, vamos seguindo, né? Como eu estava dizendo, então temos uma comunicação, temos ações, são ações lentas entre vocês, porque a mente dele ou dela está pedindo para que ele vá com calma, que ela vá com calma. Lembre-se que o mago, dentro desse inconsciente, ele é justamente a ponte entre o passado desse ser de luz, com todas as cargas emocionais, e aquilo que ele está vivendo no presente, que a consciência dele aponta como bom, perfeito e agradável. Então é hora de soltar as limitações, transmutar os impasses para seguir. E o que a consciência dele pede? Vá com calma, faça isso com calma, sem essa impulsividade que realmente ele tende a sentir a necessidade de seguir. Porque o mago, principalmente por ser a lâmina 1, ele quer se lançar, ele quer resolver os impasses com rapidez, lançar agilidade. E com 2 arquétipos de paus, acredito que essa pessoa tenha esse padrão de ação, né? De querer resolver as coisas para ontem. Então, a consciência dele pede que ele vá com calma, mas ele ou ela vê em vocês a ampla conexão, né? Nós temos aqui um casal real, rainha e o rei de paus. Então, temos o yin e o yang realmente se complementando, como eu disse, independente do gênero, tá? Eu sinto aqui isso muito conectado a quem está em início de relacionamento, primeiramente, é a energia mais forte. Por isso chegou a hora dessa pessoa soltar os impasses para se dar uma nova oportunidade. E a mente está muito focada em viver exatamente esse novo, tá? Vou prosseguir, pessoal, porque tivemos aqui falha de comunicação novamente. Então vamos seguindo com o nosso vídeo até que realmente a gente tenha a oportunidade de estabilizar, tá? Porque de fato está sendo inconveniente esse movimento oscilatório aqui da conexão. E se vocês estão juntos já há um bom tempo, eu observo que essa pessoa quer renovar a relação de vocês. Eu acredito que possa ser uma relação que estava passando por algumas questões de altos e baixos e agora realmente vocês estão se dando a oportunidade de dialogar mais, de realmente encontrar mais uma dinâmica que seja interessante para as duas pessoas. Se vocês estão afastados, acredito que essa pessoa quer um retorno, mas um retorno realmente onde esses impasses do passado fiquem para trás e que vocês tenham a oportunidade de se reconectar aos poucos, tá? Se vocês estão em triangulação,
acredito que também seguimos no mesmo movimento. Existe uma conexão bastante ativa entre vocês. Essa pessoa reconhece realmente a conexão entre vocês como algo visceral, né? Cheio de química, cheio de energia, magnetismo, e que o inconsciente dele ou dela pede que se priorize essa conexão realmente entre vocês mais ativamente. No entanto, a consciência pede que se vá com calma, né? Que se reorganize os processos, principalmente se houver filhos em relação à parceria que ele ou ela ainda está. Vamos à nossa caixinha Love. Mais uma, por favor. Letra C. Letra M. E a letra H. Temos agora 2 signos. Chegaram aqui Virgem e a Lua, que é regente de Câncer. Gratidão infinita pela nossa conexão. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Namastê!